Salve, salve a todos os alunos e alunas da nona série do ensino fundamental. Bom dia. Aqui quem está na área é o professor Assis Gualter, professor de vocês da disciplina Oficina de Ciências, tá? Nessa disciplina a gente propõe conversar com vocês sobre propostas, soluções, intervenções, projetos, tá? Ligados aí às ciências da natureza. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre uma solução, tá? De um problema cotidiano que a gente tem e que muitas vezes a gente não para enxergar o que a gente faz com os nossos resíduos sólidos, tá? Para quem está acompanhando as nossas aulas, que normalmente são nessas segundas-feiras, a gente já conversou um pouquinho sobre essa ideia de resíduos sólidos, sobre ciclo de produção, tá? O que a gente faz com o nosso resíduo sólido, tá? Em escala industrial, tá? Mas a gente também tem que pensar no local. E aí, na minha casa, será que a gente tem uma outra solução para isso? Tá? Na semana passada a gente conversou, bateu muito na tecla da reciclagem, mas a reciclagem é uma técnica industrial. Eu dependo de um artesão, eu dependo de uma indústria com maquinário, com transformação e valorização do meu produto. Mas às vezes eu não tenho tudo isso, eu não sou esse artista, eu não sou esse artesão para modificar e criar um produto novo, tá? Mas eu posso, dentro da minha casa, propor alguma solução. E uma dessas soluções a gente vai conversar na aula de hoje, que é a ideia da compostagem. Então, tá na tela para vocês o conteúdo da nossa aula de hoje, nessa segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022. Tá lá, ó. Oficina de Ciências, nossa disciplina, aula, conteúdo, compostagem, tá? Segunda-feira, dia 29. Galera, mês tá acabando, tá? Então fiquem atentos aí, tá? Nosso processo. Objetivos da nossa aula de hoje. Conversar um pouco mais sobre essa sustentabilidade, né? Conceituar sustentabilidade, tá? E compreender a importância da observação, tá? Primeira coisa, já que a gente está falando sobre sobre sustentabilidade, tá? O que seria essa sustentabilidade? É produzir, tá? Sem afetar drasticamente o nosso meio ambiente, tá? Possibilitando o quê? Que as futuras gerações elas também possam ter acesso ao nosso meio ambiente. Gente, quando a gente para pensar, tá? Pensa aqui comigo. Quem seria essa futura geração? É algo que provavelmente alguns de vocês não estejam nem imaginando. Pensa aí, por exemplo, no teu filho, no teu neto. Ih, professor, eu sou uma criança ainda, estou no ensino fundamental, nono ano. Não, longe de mim pensar nisso, mas quando a gente pensa na sustentabilidade, é sobre isso que que a gente está pensando, né? Do meu neto, do meu tataraneto, que vai viver esse mundo, né? Esse meio ambiente, essa natureza, e provavelmente nem eu vou estar aqui para contar a história. Pensar na sustentabilidade ou no desenvolvimento sustentável é pensar em produzir e saber como a gente pode conservar o nosso ambiente. Para resgatar um pouco do conteúdo que a gente teve na semana passada sobre linha de produção, a gente tem que entender essa ideia, tá? Que boa parte dos nossos produtos que a gente tem, eles são produtos que podem ou não ser industrializados, mas que eles vêm como recursos naturais. Foi esse a grande mote, essa foi a grande chave do conceito que a gente trabalhou semana passada, tá? Os nossos produtos vêm da natureza, tá? Mas será que eles precisam voltar para a natureza da mesma forma, tá? Alguns produtos podem sim voltar para a natureza, mas não todos. Existem produtos que têm reagentes tóxicos, têm componentes tóxicos, tem alguns produtos que não conseguem ser decompostos, outros conseguem. O foco da gente hoje é falar sobre esses produtos que são decompostos, que conseguem passar por processos de decomposição, que conseguem sim voltar para essa terra, tá? Na aula da semana passada a gente falou sobre do berço ao berço, né? Não do berço à cova, tá? A cova seria essa voltar à terra, né? Então é a reciclagem, né? Hoje a gente vai conversar o do berço ao berço, é quando esse produto, qual produto consegue
voltar para aquela terra e fazer com que essa terra seja produtiva, seja rica, seja nutritiva. Bora mais conversar sobre ela. Compostagem é um processo biológico de valorização de matéria orgânica, tá? Seja ela por origem urbana, doméstica, industrial, agrícola ou florestal, tá? Ela pode ser considerada um tipo de reciclagem orgânica, tá? Mas com essa visão, tá? Do berço à cova. Trata-se de um processo natural. Opa! Então a gente está falando de biotecnologia, galera. Por que eu estou falando isso, tá? É um processo natural que vai estar utilizando os processos biológicos, tá? Professor, o que é biotecnologia? O que tem a ver compostagem com biotecnologia, professor? Quando a gente fala na palavra tecnologia, a gente associa logo a ideia de que tecnologia, o computador, o celular, né, essas telas, a TV, né, beleza, isso também é tecnologia. Mas tecnologia, galera, é o papel. Provavelmente se você está nessa aula com um papelzinho ali do lado, fazendo anotação com lápis, com uma caneta, isso também é tecnologia, tá? O que, professor? Papel é tecnologia? Sim. Todas as ferramentas, os materiais, as metodologias, as ações que a gente consegue utilizar para nos beneficiar, que a gente consegue criar e utilizar para o nosso benefício é uma tecnologia. A biotecnologia ela entra dentro desse processo. Como assim? Quando eu conheço as ações biológicas, interações biológicas, eu vou colocar ali em jogo para o meu benefício. Aí você aprendeu lá no fundamentalzinho, tá? Lá no primeiro ano do fundamental que a gente tem uma cadeia alimentar. A gente até, inclusive, a gente até conversou com vocês sobre cadeia alimentar aqui nas aulas de oficina de ciências e de ciências com a professora Amanda, tá? Apagou a tela. E aí, o que que acontece? E aí, o que que acontece, tá? No caso, o que que a gente tem na cadeia alimentar, professor? Tá? A gente tem um conjunto de organismos. Organismos que são eles produtores, que são as plantinhas, consumidores, que em geral a gente caracteriza como os animais, e decompositores, que são quem? São os organismos que vão degradar a matéria orgânica para que ela volte a ser quem? Aquele solo, aquela terra, ok? Então, isso é o processo biológico que vocês já aprenderam lá no fundamental, menor, tá? E aí, à medida que a gente vai desenvolvendo e estudando mais, a gente vai entendendo os processos por trás dessas relações. Tem um organismo que consegue produzir o alimento, tem um outro organismo que consegue consumir e tem outro que consegue degradar a produção. Tem outro organismo que consegue degradar essa produção a ponto de a gente poder reutilizar e reiniciar este ciclo, tá? Então tá aqui, ó. Trata-se de um processo natural. Em que aspecto, professor? Ele é um processo natural? Naturalmente, nós temos micro-organismos. Quem são eles? Bactérias, fungos, que são responsáveis pelo processo de decomposição, tá? Ou de degradação. Esse é o nicho ecológico. Nicho ecológico, professor? Sim, a função dele na natureza. Então, a biotecnologia é isso. Eu conheço aquele organismo que ele é um decompositor. Ou pode ser até mesmo um animal, que ele tem um hábito, aí vem, o hábito de vida detritívoro, tá? Ou seja, ele se aproveita dos restos, dos podres. Lembra aí, por exemplo, das minhocas,
tá? Sim, elas vão ser muito importantes nesse processo. Então, o resto de alimento, aquele resto daquela maçã, o resto de uma banana, a casca da banana, aquilo que a gente, em geral, acaba não consumindo, eles acabam aproveitando, certo? E esses produtos acabam virando as fezes das minhocas que acabam sendo consumidas e produzidas, decompostas pelas bactérias e pelos fungos. Então, o processo natural está lá na natureza. Eu estou conseguindo acompanhar, estou conseguindo entender o que cada um desses organismos e eu utilizo a meu favor. Então, não é que eu vou jogar atenção, tá? Quando eu falo que essa compostagem é uma biotecnologia, não é que eu vou jogar banana lá no meio do mato e dizer, é um produto orgânico, professor, as bactérias vão decompor, tá certo? Mais ou menos, tá? De fato, isso, em linhas gerais, é isso que acontece, mas quando a gente utiliza com propósito, tá? Como ferramenta, eu preciso ter um processamento ideal, um cuidado especial para que aquela decomposição aconteça sem gerar algum dano, sem de fato ser uma poluição, certo? Mas atenção, esse processo ele leva a algum aspecto, tá? Eu não vou decompor tudo, tá? Essas bactérias, fungos, né? Elas degradam matéria orgânica. Então, o que que eu quero aqui? Eu quero um resíduo sólido que seja resíduo orgânico, tá? E o que que seria um resíduo orgânico? Como eu disse para vocês, o restinho da maçã que ficou, a casca da banana, certo? Algumas frutas, alguns alimentos, arroz cozido, resto de macarrão, podem ser considerados ali. Alface, tomates, eles podem ser considerados aí produtos orgânicos que podem ser colocados ali dentro do processo da decomposição. Cuidado que a gente vai ter é que alguns alimentos, mesmo quando orgânicos, não são muito legais para decomposição, como restos de carne, por exemplo, e dependendo da quantidade de frutas ácidas, né, ou frutos ácidos, como laranja, tá? Uma ou outra, beleza, mas muitos volumes não vai funcionar muito porque vai acidificar o solo. Tá? Então, o primeiro cuidado que a gente tem é que nem todos os resíduos conseguem passar pelo processo de compostagem. Qual deles vão ser conseguidos, professor? Os resíduos orgânicos. E entram aqui especialmente os vegetais, tá? Arroz, macarrão, feijão, frutos, né? E aí, quando eu digo frutos, tá? A gente tem que estar pensando não só nas frutas, mas tomate, pimentão, eles conseguem ser colocados aqui também dentro do processo da compostagem, certo? E aí os demais, professor, papel, papelão, metal, vidro, eles vão para um processo de reciclagem comum, tá? E isso a gente acabou trabalhando na última aula, tá? Lembrando que a reciclagem é quando um produto eu consigo gerar o mesmo produto com um potencial valor igual, tá? A gente pode agregar valor àquilo. Isso é técnica de upcycling. Quer saber mais sobre upcycling? Volta na última aula que a gente conversou bastante com vocês sobre essas possibilidades de você agregar valor a um determinado produto. Tá? Existem outros métodos de coleta seletiva. Tá? Esse é um método proposto pelo governo federal através deste instituto chamado CONAMA, que é a separação por resíduos por essas cores. Algumas cidades fazem coletas de lixo dessa forma aqui. Lixo úmido e seco dentro das casas, tá? E lixos tóxicos, tá? Como outros, tá? Normalmente os lixos úmidos são os molhados, são os que não são recicláveis ou que podem ir para compostagem. Tá aí o arroz, feijão, alface, tá? E o lixo seco entra aí o vidro, plástico, metal, certo? Papel, papelão, que podem ser reciclados. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Aplicada, o material orgânico corresponde a cerca de 52% do volume de resíduos produzidos no Brasil. Então, olha só o que a gente tem. Quando a gente enxerga o lixo úmido como lixo que não é reciclado, a gente está enxergando a maior parte do nosso resíduo sólido, tá? Em outras palavras, o nosso lixo como um processo que
não vai ter uma solução. A gente precisa encontrar uma solução para ele. É aí onde entra a compostagem, tá? Onde são depositados com os demais que não receberão algum tipo de tratamento. Por isso a gente tem aqui no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? É uma lei. O que é isso, professor? A Política Nacional de Resíduos é uma lei, tá? Que vai determinar como a nossa instituição, tá? O Estado, o município, a prefeitura, o governo federal vai fazer a coleta seletiva e qual é a responsabilidade que cada uma das partes tem, inclusive você que está acompanhando essa aula. A nossa responsabilidade é na segregação de lixo, tá? Separar o lixo que é reciclado do não reciclado, certo? Separar esse não reciclado do tóxico, do orgânico, tá? E entender que eu posso fazer caminhos diferentes, tá? O Estado está nesse processo da coleta seletiva. A gente entende que nem sempre vai funcionar tão bem, dependendo da região. Alguns funcionam bem, outros não funcionam. Em algumas localidades vai funcionar muito bem, outras nem tanto. A política está ali para isso, para poder incentivar, para fazer com que a gente possa melhorar, tá? Porque se não tivesse a lei, o Estado não agiria. A lei está ali e a gente tem ali como provocar para fazer com que esse Estado melhore e vem melhorando, tá? E aí a gente tem a forma, por exemplo, de e a cada uma das partes, tá? O comércio, a indústria, os fornecedores, as extratoras, elas também vão ter responsabilidades dentro desse processo de gerar resíduos, tá? Aqui está na imagem só um resgate para vocês da comparação do que é um lixão, tá? O que é isso, professor? É uma deposição inadequada de resíduos sólidos, enquanto o aterro sanitário ele é a disposição ade... ele é uma disposição adequada, ideal. Cadê o lixo aí? Tá? Tá debaixo da terra, professor. Então, nessa segunda imagem, o que a gente tem aí? A gente tem um lixo, tá? Compactado, foi colocado em uma vala, então foi escavado em determinada terra. Essa terra foi impermeabilizada para quê? Para evitar que o chorume seja absorvido pelos lençóis freáticos. Chorume, professor, sim. Se você deixou o lixo na tua casa muito tempo, sabe que aquele lixo gera um líquidozinho, tá? Chama esse líquido de chorume, tá? E esse lixo, como ele é misturado, esse resíduo sólido, como ele é misturado com várias coisas, podem ter substâncias que sejam tóxicas e esse chorume, por esse motivo, ele é tóxico. E é isso que a gente não quer. Que esse chorume tóxico, que nem todo chorume é tóxico, mas que esse chorume tóxico chegue no lençol freático, intoxicando os poços, né, as águas que são tiradas dos poços, que sejam contaminando os rios, os lagos, né, que por onde esse lençol freático ele percorre, tá? Que polua, que contamine os animais, os peixes, esses que a gente vai se alimentar depois. Então é cíclico, volta para a gente, tá bom? Então o aterro sanitário ele tem essa visão. Ele cava um buraco, uma vala, certo? Ele impermeabiliza essa vala, tá? Ele compacta muito bem esse resíduo sólido, ele cobre com uma vegetação, tá? Então é uma forma que eles consideram de solução adequada. Tá aqui mostrando para vocês o processo de gerar esse aterro sanitário, tá? Então, primeiramente, ó, a gente começa por aqui, ó. Primeiramente é feita uma escavação, tá? Essa escavação vai gerar uma camada de impermeabilidade. Para que serve isso? Para que o chorume que é produzido não escoe, tá bom? E aí você vai colocando o lixo compactado em camadas. Cada uma dessas camadinhas aqui a gente vai ter, ó, lixo ou resíduo sólido que não pôde ir para reciclagem, certo? E aí eles fecham e fazem uma cobertura de vegetação,
tá bom? Nem sempre a gente consegue fazer vegetações de arbustos ou de árvores, porque a raiz não pode ser tão longa e tão profunda. Mas atenção, tá? Aquele cheirinho fétido do lixo, ele já é um processo de decomposição que pode acontecer. Esse processo de decomposição, ele vai produzir um gás, que a gente chama esse gás de gás metano, tá? Ele fede, por isso que quando a gente deixa o lixo em casa durante muito tempo, começa a feder, não é o líquido em si, mas é o processo de decomposição. Parte vai virar um líquido, parte vira esse gás metano. Esse gás metano vocês vão conhecer, ó, como CH4, tá? Metano. E ele é que fede, mas esse gás aqui, ele é muito legal em outro aspecto. Ele é um excelente combustível, tá? Então eu posso utilizar ele na combustão de outros produtos para gerar energia. Olha só como a gente começa a pensar nesse resíduo sólido, nessa forma adequada de destinar o lixo, como, vou captar agora esse gás e utilizar ele na indústria para gerar energia. Aqui sim, como é combustão, vai ser uma fonte de energia que a gente considera como fonte de energia térmica. Gente, isso é um processo biotecnológico, tá? Por quê? Porque a primeira coisa que vocês aprenderam lá pequenininhos era que os fungos, as bactérias eram decompositoras, elas degradavam a matéria orgânica para voltar para o solo, tá? Mas quando a gente fala sobre isso dentro das aulas de biologia, dentro das aulas de ciência, a gente está pensando na natureza selvagem, tá? Então, é um animalzinho, um passarinho que comeu uma goiaba e a goiaba caiu ali no chão e a própria natureza vai decompor aquela matéria orgânica, deixando só a semente, tá? Para gerar outros frutos. Naturalmente é esse processo. Só que dentro da nossa escala industrial a gente consome muito. Só eu vou comer 3 maçãs. Então não é uma maçãzinha que ficou ali, 3. Então o processo de produção ele é muito grande. E aí, como é que a gente faz? A gente estoca, a gente cria locais específicos. E sim, dentro desse processo, na decomposição, 2 subprodutos são comuns. É o chorume, tá? Que vai ficar também retido aqui dentro desse processo, porque a camada é impermeável, tá? E a gente vai ter a liberação de gases, tá? Podemos fazer ou não a coleta desses gases para utilização de geração de energia, tá? Muitas vezes são coletados os gases para gerar energia. É energia térmica, tá? Porque eu vou queimar um comburente a partir da presença desse combustível, tá? E em casa, a gente consegue fazer algo relativamente parecido? Sim, tá? Principalmente quando a gente pensa no aspecto da compostagem. E aí seria especificamente a matéria orgânica, tá? Como é que isso aconteceria, tá? Bom, a matéria orgânica, ela vai ser decomposta, tá? E eu estou pensando aqui principalmente nos vegetais, tá? Ela pode ser decomposta pelas bactérias, pelos fungos e até pelos animais detritívoros. Pensa aqui na minhoca, tá? Então, eles vão se aproveitar, eles vão consumir tanto os decompositores como os animais detritívoros, eles são seres heterotróficos. Que professor, o que é isso? É aquele que não consegue produzir o próprio alimento. Então, eles vão precisar consumir a matéria orgânica para gerar energia. Bactéria, embora ela não seja consumidora, ela é uma decompositora, ela também precisa disso. Então, a prática ela começa a partir desse processo. Então, eu vou separar o resíduo que para mim não serve mais, aquela casca da banana que de fato eu não vou querer. Inclusive, tem preparos culinários aproveitando cascas de frutas, como a casca da banana, tá? Então, tem pessoas aí vegetarianas, veganas, que conseguem utilizar ao máximo os produtos, tá? Então, conseguem utilizar até o fim uma banana, até o fim uma cenoura, até o fim o arroz, para que a gente possa usar cada vez menos, gerar cada vez menos resíduo sólido, tá? Mas se sobra, a gente pode
amenizar o nosso impacto através de uma composteira. Esse exemplo que a gente tem aqui são um exemplo de uma composteira doméstica, tá? Que a gente pode fazer isso em casas, tá? Que são caixotes de plástico, tá? Muitas vezes, tá? Que são caixotes onde a gente vai depositar as nossas matérias orgânicas, o nosso resíduo orgânico, tá? O humus é um material estável, que é um produto final, tá? Fruto da decomposição, tá? É o produto final estável, rico em nutrientes minerais, que pode ser utilizado em hortas, jardins, para fins agrícolas, como adubo orgânico, devolvendo à terra nutrientes que ela necessita, evitando o uso de fertilizantes sintéticos. Tá? Mas sim, durante esse processo de degradação, vai ser liberado gás, vai ser liberado chorume, e isso tudo pode ser aproveitado. Vamos acompanhar aqui um pouquinho como é que funciona essa técnica da compostagem. Tá? Basicamente, a composteira doméstica, aquela que a gente pode colocar dentro das casas, é formada por 3 caixas empilhadas, tá? Tá aqui a imagem, 3 caixas empilhadas, tá? Uma pequena quantidade de composto contendo muitos micro-organismos, algumas minhocas, que podem ser de várias espécies, mas as mais utilizadas são as californianas. 2 caixas de cima da composteira servem como depósito para resíduos domésticos, que devem ser colocados em pequenos tamanhos. Então, eu preciso triturar o máximo possível esse alimento para facilitar o processo da decomposição. Tá? E nessas caixas que as minhocas e micro-organismos presentes da terra atuarão para transformar o resíduo em adubo orgânico. Tá? Eu vou focar aqui no adubo orgânico para que vocês entendam um pouquinho do processo, tá? Então, quando a gente volta lá para as aulas de ciclo de cadeia alimentar, uma coisa que é trabalhada com vocês é o seguinte, tá? A planta, o organismo produtor, o que ele faz? Ele vai pegar produtos considerados inorgânicos, tá? Como a água e os sais minerais do solo, certo? E vão produzir um composto, ou vários compostos, orgânicos, a partir da presença da radiação luminosa, certo? Beleza. O consumidor, ele não consegue fazer exatamente esse processo, tá? É claro que ele vai conseguir gerar alguns produtos, tá? Mas ele não consegue fazer exatamente o processo do organismo produtor, da fotossíntese, tá? E aí, o que ele precisa? Ele precisa consumir, tá? Quando ele decompõe, ele não decompõe aquela matéria orgânica, ele degrada, certo? Mas ele gera mais matéria orgânica. Tá? Então, quando o ser humano vai lá e come uma maçã, ele está comendo alguns produtos, vitaminas, glicose, carboidratos, proteínas da planta, beleza. Mas ele vai estar sintetizando os próprios compostos orgânicos também. A minhoquinha aqui é esse animal que também vai sintetizar a matéria orgânica. Tá? Quem vai degradar 100% são os micro-organismos, mas eu preciso de um tempo muito maior. Tá? O adubo gerado aqui no final é o que a gente chama de humus, tá? Muitas vezes ele está comercializado, a gente tem um comércio disso, chamado humus de minhoca, tá? O que é o humus de minhoca? É esse resíduo final, resíduo não, desculpa, pelo contrário. Aqui a gente está falando mais de resíduo, a gente está falando de esse produto final da compostagem, tá? Que pode ser de minhoca ou não, mas quando a gente trabalha com a minhoca, ele é o humus de minhoca. Tá? Ele é esse adubo orgânico que vai fazer parte do processo de adubação do solo onde as plantas que a gente cultiva em casa precisam. Só que eu não posso colocar só adubo orgânico, tá bom? A gente precisa fazer uma mistura aí com outros tipos de terras. Pode ser terra mais argilosa, terra mais arenosa, certo? Ou até algum outro composto, como, por exemplo, colocar cascas, serragens, para dar uma aerada nessa terra, tá bom? Vamos conversar sobre isso aos poucos.
A última caixa, então, as duas primeiras caixas, elas recebem os resíduos orgânicos. Então, resíduo é a sobra, tá bom? E transformar esse resíduo em adubo. Então, aqui nesse caso, ele já é o meu produto. O meu resíduo doméstico, ele no meu caso é as minhas sobras. Ele é o meu lixo, é o que eu não quero mais. E eu vou transformar resíduo em produto. Tá? Então, por isso que a gente fala que ele também chega a ser um processo de reciclagem, porque a gente voltou para um processo industrial, utilizando aqui os processos biológicos. Por isso que eu também chamo isso também de biotecnologia, tá? Não sou eu exatamente que estou executando a tarefa, eu só estou agregando, eu só estou puxando micro-organismos, fungos e bactérias e minhoquinhas para trabalharem para mim, tá? Eles saem ganhando porque eles querem esse alimento, eu também saio ganhando porque aquele resíduo que eu gerei, ele consegue ser tratado antes de voltar para a natureza, tá? A última caixa, ela vai servir como caixa coletora de chorume, tá? Que, nesse caso, como a gente controla que resíduo a gente está colocando, não é qualquer resíduo, é um chorume relativamente menos tóxico para a gente, certo? Ele pode ser considerado um adubo líquido ou biofertilizante, além de servir como pesticida natural. Ele vai ter sim um determinado cheiro que pode afugentar alguns insetos de poder degradar as nossas hortaliças. Então aqui está o esquema com as 3 caixas coletoras, tá? Na caixa coletora superior, aqui devem ser depositados resíduos orgânicos e algumas matérias secas, né? Algumas cascas de serragem, tá? Para permitir a aeração, tá? É proposital a gente colocar essas serragens, tá? Quando a caixa estiver cheia, após cerca de um mês, ela deve ser trocada de posição com a pasta intermediária, certo? Na segunda caixa, a gente tem a caixa chamada caixa intermediária. Aqui os resíduos orgânicos entram em decomposição, transformando-se em adubo. Este período dura cerca aí aproximadamente de um mês, tá? Não deve ser acrescentados resíduos nessa caixa, tá? Então, mais ou menos, periodicamente, de mês em mês, a gente vai fazendo essas trocas, tá? E é justamente nessa segunda caixa em que as nossas minhoquinhas, elas vão trabalhando, certo? Vão consumindo parte dessa matéria. Atenção, porque a gente vai ter alguns processos aqui biológicos que vão acontecer, tá? A gente vai ter, justamente nessa caixa intermediária, alguns aumentos de temperatura que podem acontecer e que são importantes para a ativação de algumas bactérias. Tá? A primeira caixa, né, a caixa superior, além de eu estar acrescentando, lembra lá, eu estou acrescentando um restinho de maçã, eu tento picotar ela o máximo possível. Botei a casca de banana, eu tento picotar ela o máximo possível para facilitar o processo, tá? Eu acrescento serragens, tá? Para aumentar a aeração, certo? E aí, o que a gente gera? A gente mexe essa terra, essa caixa superior. A gente precisa estar o tempo todo movimentando ela para justamente melhorar essa aeração. Lembra lá dos processos que vão acontecer liberando esse metano, tá? E por fim, desculpa, não falei da última caixa, tá? A caixa intermediária, como ela fica paradinha, estática, aos poucos elas vão começando a gotejar, tá? Então, entre essas caixas, elas não são fechadas, elas são interconectadas, tá? Eu vou colocar aqui canetinha, ó, tem poros, né? Vai ter alguns furinhos entre essas caixas que permitem justamente essas trocas, tá? Então, os chorumes da primeira caixa, elas recaem sobre a segunda, né? Caixa intermediária. Os chorume produzido na segunda caixa, ela recai também sobre a terceira caixa, a caixa inferior, que é conhecida como
acúmulo do chorume ou do biofertilizante, né? Que normalmente quando a gente fala chorume, a gente associa de forma negativa, tá? Mas esse chorume, como eu sei qual é o resíduo que eu estou acrescentando, tá? Eu tenho certeza que ele não é tóxico e eu posso utilizar ele para adubar, certo? E enriquecer os meus alimentos. Além da divisão em caixas, a gente pode ter fases diferentes dentro dessa compostagem, por isso a gente tem esses cuidados. A gente vai ficar trocando essas caixas superior e intermediárias periodicamente, tá? De mês em mês, tá? Porque acontecem fases diferentes dentro delas, tá? A primeira fase é a fase de algumas bactérias atuarem, tá? São bactérias mesófilas, tá? São metabolizadas moléculas mais simples. Nessa fase, as temperaturas são moderadas, chegando aí cerca de 34, tá? Meso é um termo para intermediário. Então, é uma temperatura relativamente parecida aqui com a temperatura do nosso estado, do nosso Piauí. Tá bom? Olá, nossa professora Fátima Campelo, fazendo a contribuição dela que tem uma composteira em casa. Boa, professora Fátima. Olha aí. Vou já comentar sobre a compostagem do chão também, certo? Que essa é mais comum no coletivo, né? Com várias pessoas trabalhando. A segunda fase, mas vou já ler aqui, vamos já conversar sobre essa composteira de chão também. A segunda fase é a fase de outras bactérias atuarem, bactérias termófilas, tá? Termo significa temperatura, então elas vão funcionar em temperaturas mais elevadas, tá? Por que que isso acontece, tá? Cada organismo, tá, vai funcionar melhor em uma temperatura. A gente tem proteínas que funcionam muito bem em determinadas temperaturas. O nosso corpo, o corpo humano, por exemplo, a temperatura ideal do nosso corpo é de 36 graus Celsius e meio, mais ou menos, tá? Em geral, a gente não muda a nossa temperatura. Alguns animais mudam, mas nós somos animais que mantemos a nossa temperatura. É o nosso ideal. Quando a gente sobe a temperatura, a gente está com febre, é porque alguma coisa está errada. Pode ter certeza. Está com febre é porque teu corpo está errado. E a gente não funciona tão bem nesse momento. Normalmente, nosso corpo está querendo combater algum mal. Por isso ele aumenta a temperatura, ele está ali aumentando o metabolismo para solucionar aquele problema. Algumas bactérias são desse jeito. Vão funcionar em temperaturas médias ali de 36, 37, 40 graus, que sim, são temperaturas relativamente elevadas, mas não tão quentes. E já tem as bactérias termofílicas que vão precisar dessa temperatura um pouco mais elevada. Então, naturalmente, o próprio processo da compostagem vai subindo a temperatura do local. Dependendo das características do material, está sendo compostado. A degradação de moléculas mais complexas de alta temperatura ajuda na eliminação de agentes patogênicos. Certo? Então, o próprio processo natural de produção do metano, de produção do chorume vai. Isso, gente, é um processo de quebra de moléculas, tá? De degradação. Por isso eu estou utilizando bactérias e fungos, tá? Então eu tenho uma molécula bem grandona, bem difícil, complexa, como a proteína, como um carboidrato, certo? E eu preciso degradar essa molécula. Esse processo a gente chama de processo de reação química exotérmica, tá? Então, tem uma molécula grandona, quebrei ela. Nessa que eu quebro, eu libero energia, tá? Ela é um processo de quebra de energia exotérmica, então libera energia, por isso as temperaturas ficam mais altas. As bactérias mesófilicas não funcionam muito bem, não conseguem trabalhar muito bem nessa fase. As segundas bactérias se aproveitam dessa oportunidade, certo? Para degradar ainda mais esse material, certo? Mas as temperaturas ajudam. Lembra lá que eu falei para vocês? O nosso corpo não funciona muito bem em temperaturas muito elevadas, tá? Outras bactérias também. Então, a gente pode ter bactérias inoportunas ali que podem aí, porventura, estragar, se proliferar. Altas temperaturas mantém. Opa, só algumas bactérias vão conseguir sobreviver nesse processo. Tá? E por fim, a gente tem a terceira fase, que é a fase da maturação, que é onde
que a maturidade do composto ocorre quando a decomposição microbiológica se completa e a matéria orgânica é transformada em humus, livre de toxicidade, metais pesados e patógenos, tá? Eu cortaria a ideia aqui da palavra de livres de metal pesado, tá? Porque ele vai estar ali dentro daquele processo, mas livres de toxicidade. Talvez seja essa a melhor consideração, tá? O metal pesado que porventura pode estar são produtos de fertilizantes naturais que aconteceram durante o período industrial comum, tá? Comprei uma banana, uma maçã que durante a fertilização daquela maçã, ela recebeu fertilizantes com enxofre, com ferro, com zinco, tá? E porventura ela vai manter. Esse metal pesado provavelmente vai se manter, tá? Ele não vai ser transformado em uma outra coisa, tá? Porém, porém, outros compostos tóxicos que porventura possam ter, a gente vai deixar de ter. E esse produto, tá? Esse humus, a gente pode utilizar na adubação das nossas plantas. Só ele, professor? Não, tá? Ele é um dos produtos que a gente vai utilizar para adubar as nossas plantas, tá? A nossa planta ela precisa de matéria orgânica por diversos motivos, mas ela também vai precisar de aeração no solo, por isso a gente pode colocar algumas cascas de árvore, palha, tá? Então a gente quebra ali um pouquinho daquela palha para dar um ar um pouco maior, porque a raiz respira, tá, galera? Então, humus, normalmente eles são mais densos, são mais úmidos e dificultam esse processo da raiz conseguir respirar. Isso pode apodrecer a raiz, tá? E eu também preciso colocar terra, tá? E essa terra, ela vai ter o quê? Substâncias inorgânicas, tá? Aquela planta, ela precisa também de íons, de sais que estão disponíveis na areia, que está disponível na argila, tá? Então, o meu solo arenoso, argiloso, ele pode ser misturado a esse humus para poder a gente fechar a nossa terra adubada, tá? E aqui a gente está colocando esse ponto, tá? Sempre necessidade aí, por exemplo, de estercos, tá? A gente tem a composteira que, em geral, são essas composteiras aqui de plástico, tá? Normalmente em 3 volumes, em geral 3 volumes, pode ser de tamanhos diferentes, tá? Ela é a composteira doméstica, certo? Desses caixotes. Hoje em dia, a gente está até na composteira automática, que você vai colocando os resíduos em casa, vai se alimentando, vai colocando, parece uma lata de lixo convencional, bem grande, tá? É muito cara, tá? É muito, muito cara, mas ela vai aos poucos controlando a temperatura, como ela é automática, ela controla a temperatura, tá? Você liga ela na tomada, ela controla a temperatura, ela mexe a caixa número 1, tá? E aí, quando chega o período certo, ela faz as trocas das caixas também. Então ela é automática nesse processo. E aí, periodicamente, a gente faz a coleta, não só do humus, como do chorume também. Então, é uma caixa só lá dentro tem todas as divisões e as compartimentalizações, tá? A professora Fátima comentou aqui para a gente que tem a composteira de caixa, que executa essa tarefa, tá? Dentro da casa dela, tá? Mas que ela também faz a compostagem no próprio chão, tá? Então, existe uma outra técnica de compostagem, tá? Que é mais comum utilizar a técnica da compostagem no chão, que é aquela que eu coloco o meu produto direto no chão e eu vou ali tomando os devidos cuidados periódicos, sem necessidade de uma caixa compartimentada, tá? A ideia aqui da compostagem em caixa é que a gente consegue gerar o adubo líquido, tá? Na composteira de chão, a gente não tem essa separação do líquido. O líquido ele é reabsorvido ali no solo diretamente, imediatamente. Normalmente, a técnica da compostagem no chão, ela é muito empregada na compostagem coletiva, tá? Com várias pessoas associadas. Então, muitas vezes, em grupos e associações de
Produtores de horta, eles acabam fazendo muito isso, tá? Às vezes são grupos de pessoal de coletores de lixo, ou você pode fazer na sua residência também. Ah, a coleta de lixo aqui está muito ruim, é muito difícil. Eu estou às vezes ministrando aula aqui, e aí vem alguém lá da cidade de Uruçuí, vem alguém lá da cidade de Eliseu Martins. Estou citando exemplos aqui. E diz, professor, aqui na minha cidade não funciona muito bem isso. E aí, qual a solução que a gente pode encontrar? As composteiras, tá? Estão aí para isso. A gente pode utilizar as composteiras de caixas, né, caixotes, mas e aí, vou ter que comprar uma caixa e tal? Daqui que eu compro essa caixa e tal? É um caminho, tá? A gente tem a composteira de chão, que você pode estar executando não necessariamente coletivamente. A professora Fátima está ali para falar, ó, também faça de chão. Tá? Além da compostagem doméstica, pode também fazer a compostagem de forma coletiva, juntando os resíduos em grupos de casas ou apartamentos, compostando todos no mesmo pátio coletivo. E aqui ela é no chão, ela é diretamente no chão. Então, os resíduos sólidos, eles são empregados, não são qualquer resíduos, tá? A gente enfatiza isso. Esse resíduo aqui tem que ser necessariamente o resíduo orgânico, tá? Normalmente a gente não coloca carnes, tá? Mais uma vez. Pode colocar uma casca de ovo, como a imagem está representando, as cascas dos meus produtos, como batata, cenoura, um pouquinho de resto de alimento, como arroz, macarrão, feijão, cozidos, podem ser empregados também, tá? E dependendo da quantidade de substâncias de produtos ácidos, né, como o limão, a laranja, eles podem ser empregados desde que com quantidades limitadas. Eu vou destacar aqui para vocês aqui alguns cuidados. Eu vou ter uma terra, tá, própria para poder colocar. Eu vou ter aqui um pouquinho de palha para permitir essa aeração. Então aqui, ó, nessa primeira imagem a gente tem, ó, várias pessoas depositando os resíduos orgânicos no mesmo lugar, certo? E essa terra vai ser misturada justamente com essa palha para permitir essa aeração, essas trocas gasosas que acontecem, tá bom? Outra ideia também que eu vou reforçar é dentro do campo culinário, tá? Evitar o desperdício. A gente começa antes de gerar o humus de minhoca, tá? É a gente diminuir o resíduo de casa, tá? Como assim, professor? Casca de banana, casca de batata, tentar utilizar ela os máximos das suas propriedades, tá? Então, tem uma geladeira em casa, tem um congelador em casa, beleza, vou descascar a batata, tá? Preciso descascar a batata? Algumas pessoas vão dizer que sim, outras que não, é técnica de culinária, tá? Então, algumas pessoas consomem mesmo, elas vão comer aquilo dali. Outras pessoas vão fazer o seguinte, vou descascar, mas eu congelo ela, tá? Em outra oportunidade, eu pego esses produtos e faço uma sopa, tá? Faça um caldo de legumes, certo? E aí depois de bem utilizado, bem processado, é que a gente vai virar, de fato, um resíduo orgânico para compostagem, tá? E aí, por fim, a gente vai fazendo essas trocas, tá? Com acesso justamente às minhocas, não precisa ser a californiana, mas essas minhocas elas ajudam bastante no processo de degradação, tá? Aquela terra, tá, ao final do processo, vai gerar um humus que pode ajudar no processo de degradação. Beleza? Valeu! Bora aqui agora praticar, tá? Vamos executar aqui umas tarefinhas. Exercício 1. Todos os dias o lixo é produzido em todas as cidades, tá? Existem formas mais adequadas para o encaminhamento desses resíduos. Isso trará benefício econômico e ambiental. Por exemplo, restos de alimento, lixo hospitalar, né, de origens, ao lixo hospitalar de origem de clínicas médicas, odontológicas, e resíduos sólidos como vidros, plásticos, papéis, metais, devem ser encaminhados respectivamente. Então, eu quero saber para onde é que vai. Primeiramente, o resto de alimento, depois o lixo hospitalar, por fim, o resíduo sólido como vidro, plástico e metal. Bora lá? Usina de compostagem é um caminho interessante para resto de alimento?
Sim, professor. Resto de alimento, o caminho é a compostagem. Beleza, bora lá. Alternativa A, primeiro está certo. Aterro sanitário é o caminho ideal para a reciclar, para o lixo hospitalar? Professor, ele não pode ser reciclado, então talvez, né? Errado. Cuidado, tá? Aqui a gente tem um erro grave, tá? Aterro sanitário, a gente vai colocar as matérias que não conseguem ser recicladas, que a gente não consegue encontrar uma solução para ela. Porém, lixo hospitalar, ela não pode ser levado a isso. Por quê? Porque a gente tem materiais contaminados, tá? Tem que lembrar que o paciente pode estar doente, tá com vírus, tem com a bactéria. E eu não quero ter pessoas se contaminando de forma cruzada, tá? Então, esse material ele vai para um lixo especial que, em geral, eles são incinerados, tá? Alternativa B, um biodigestor, tá? Um lixão, de novo, ó. Lixão para matéria, resíduo ou lixo hospitalar não pode, tá? Aliás, lixão é uma forma de guardar o nosso lixo de forma inadequada, tá? Assim como a usina de compostagem não é o ideal para vidros sólidos, é matéria orgânica que vai para compostagem, tá? Alternativa C, o que ele está me dando aqui, ó? Usina de compostagem para resíduos de alimentos, incineração para lixo hospitalar e reciclagem para os resíduos sólidos potenciais aqui, como vidros, plásticos, papéis. Alternativa correta, alternativa C de casa. Mais uma questãozinha aqui para a gente avaliar as alternativas corretas. A compostagem, galera, é um processo biológico de decomposição e de reciclagem da matéria orgânica contida em restos de origem animal e vegetal, formando um composto. Sobre o assunto, analise as alternativas abaixo. Quais delas estão corretas? Na decomposição de resíduos orgânicos, através da compostagem, ocorre a formação de CO2, de H2O e biomassa, que a gente conhece como humus. A alternativa 2. Uma das vantagens da compostagem é que ocorre a eliminação de todos os patógenos presentes dentro dos resíduos. Alternativa 3. O processo ocorre em 3 fases: mesofílica, termofílica e maturação. Alternativa 4. Os organismos, a temperatura, a umidade, a aeração são os principais fatores que interferem no processo da compostagem. E aí, galera? Quais dessas alternativas estão corretas? 1, 2 ou 3? Tranquilinho essa, né, galera? 1, 3 e 4. Vamos nós, ó. Vamos comentar sobre cada uma delas. 1. Forma CO2 e água. Essa água aí, galera, é justamente uma água que vai estar ali associada ao processo de formação do chorume, tá? É um líquido, lembra lá? Certo? O chorume, ele é um líquido, tá? E esse líquido tem água. Então, quebra a molécula orgânica grandona, libera gases, entre eles pode ter o metano, pode ter o CO2 como gás, ok? E vai liberar esse líquido que vai formar o chorume, tá? Sai só a água? Não, vai sair a água e alguns outros compostos, por isso ele é um adubo também. E a gente vai ter uma biomassa, que é um composto orgânico, que a gente chama de adubo orgânico, correto. 2. Uma das vantagens da compostagem é que ocorre a eliminação de todos. Gente, errinho tá aqui, tá? A gente tem as bactérias termófilas que vão sobreviver. Vai sobrar algum metal, por exemplo, metal pesado, mas matar todos é muito forte,
3 e 4 estão corretas. Fases mesofílica, temperatura ali relativamente ok. Termofílicas matam a maioria, não todas, das outras bactérias e fungos. Só sobrevivem bactérias de alta temperatura. A temperatura sobe porque eu quebro a matéria orgânica. Isso é uma reação química, que ela é chamada reação exotérmica. Quando eu quebro, eu libero não só água e CO2, mas eu libero energia, por isso a temperatura aumenta, certo? Na fase da maturação, a gente vai parando essas reações químicas e a gente vai formando, de fato, o nosso humus, que vai ser utilizado para adubar. E, por fim, os organismos, temperatura, umidade, aeração, lembra lá que a aeração é importante, mexer ali naquela terra que eu acrescento é importante, certo? São principais fatores que interferem no processo da compostagem. Galera, é isso, tá? Nosso tempo está chegando ao fim. Foi um prazer grande estar aqui com vocês mais uma vez nessa segunda-feira. A gente se encontra novamente na próxima segunda-feira. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.